Bom, hoje eu vim aqui resolver 3 questões da prova da OBR de 2021, tá? Com vocês. Estou gravando atualmente com a prova mais recente que temos. Estou gravando aqui agora no início de 2023, porém a prova de 2022 ainda não foi lançada, então estou gravando com a de 2021. A gente vai estar resolvendo 3 questões. As questões são a questão 3 da OBR de nível 2 e a questão 2 e 8 da OBR de nível 3, ok? As questões. Essa questão 3, ela vai estar tratando sobre direção, coordenada e raciocínio lógico, tá? A questão 2 vai estar falando um pouquinho mais sobre conhecimento prévio matemático e também um pouquinho sobre raciocínio lógico. E a questão 3, ela vai estar falando sobre coordenadas, vai estar aplicando ela num probleminha bem legal, né, que a gente vai estar vendo aí pela frente. E, bom, ela é uma questão extremamente interessante, porque ela vai explicar, ela vai aplicar de uma forma legal e vai dar uma noção para vocês de como funciona a OBR. Esse videozinho é bem para isso, é para explicar como funciona a OBR, né? Que, para quem não sabe, é uma competição de robótica que, bom, é anual, né? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ela ainda é anual. Onde você pode competir tanto numa modalidade prática quanto numa modalidade técnica, né? Uma modalidade de conhecimento ou uma prática, né, de construção. E, bom, vou estar resolvendo essas 3 questões e mais como uma forma de introdução mesmo, né? De tentar criar um interesse, despertar uma curiosidade em vocês a como seria participar, como seria, enfim, tentar fazer parte, né? Vamos lá. A primeira questão que eu vou estar resolvendo é a questão 3, e ela começa da seguinte forma. A formiga robótica é o primeiro robô a navegar sem GPS, se baseando no mecanismo utilizado pelas formigas para se locomover. O robô sai para buscar comida e volta ao formigueiro. Beleza? Então ele te dá uma informação importante. O robô sai para buscar comida e ele depois volta ao formigueiro, que é o ponto de onde ele começou. A formiga utiliza uma bússola e um sensor de movimento óptico para medir a distância percorrida. Imagine que a formiga robótica irá sair em atividade, ou seja, ela vai buscar comida e voltar. Qual a orientação que ela deve utilizar para se mover até a banana? Em seguida, ir até a maçã e, por fim, voltar ao ponto de partida. Tá. Então, vamos lá. Ele te dá algumas informações importantes que você tem que considerar, beleza? Primeiro, ele te fala que ela vai sair de um ponto, tá? Então, a gente vai tratar com isso. Então, ó, ela vai sair de um ponto, saiu de um ponto, ela vai ir na banana, que eu vou marcar com esse símbolo, depois ela vai na maçã, que eu vou marcar com esse símbolo, e depois ela vai voltar pra cá, beleza? E para isso ele também te dá algumas outras informações, como uma bússola e a informação de que ela vai e volta. Pois bem, para resolver esse problema, a gente vai fazer uma coisa bem simples. Para começar, a gente vai posicionar, ok? Eu vou estar posicionando aqui a rosa dos ventos. Que, para quem não sabe, rosa dos ventos é aquela espécie de guia. Você já deve ter visto no mapa de geografia as setas apontando para as direções norte, sul, leste, oeste.
Pois bem, norte, sul, leste e oeste são os pontos cardeais, ok? São os pontos principais. E a gente também tem os pontos colaterais, que são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, ok? A gente tem que levar em consideração, tá, esses pontos colaterais, porque eles são extremamente importantes para a questão. Então, não esqueçam dele. Então, vamos lá. Rosa posicionada em cima do robô, tá? Ele tem que vir no primeiro ponto, depois no segundo e depois voltar. Lembrando, agora a gente já sabe da existência dos pontos colaterais, então eu vou estar marcando eles aqui pra gente. Beleza? Ó, norte, noroeste, aqui, ó. Nesse caso, eu marquei o ponto principal, beleza? Marquei só o colateral principal, eu não marquei todos os colaterais. Mas eu posso estar mostrando eles no final aqui tranquilamente, tá? Aqui, ó. A gente tem o norte, o sul, o leste, o oeste. Na direção do primeiro, a gente tem o noroeste, que é um ponto colateral. Então a gente vai estar jogando pro ponto colateral, beleza? Então o robô, ele vem pra cá pelo noroeste, ok? O robô veio pro ponto 1 pelo noroeste. Agora o que eu quero que vocês imaginem é o seguinte. Eu tô no ponto A. Eu quero ir pro ponto B. E depois pro ponto C. Se eu andei nessa direção, do ponto B pro ponto C, eu vou andar uma linha reta, ok? Que é a situação. O ponto 1 e 2 dessa questão, eles estão alinhados, ok? Então o que a gente vai fazer é simplesmente andar uma linha reta pro lado. O lado, no caso, é o lado leste, tá? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É o lado leste. Então ele tá indo pro lado leste. E depois ele pega e volta pro lugar ainda. Então, o que vai acontecer? Ele vai no noroeste, ele usa o leste e depois volta no sudoeste, ok? Que é outro ponto colateral, voltando pro local de retorno dele, beleza? A opção nessa questão é a letra D, noroeste, leste e sudoeste. E bom, é isso. A questão é uma questão simples, como eu disse anteriormente. Ela é uma questão mais de conhecimento prévio e de um pouquinho de lógica, né? Bom, essa é uma das questões de level 2, né? Dificuldade 2. A gente vai estar começando agora a prova de nível 3. Primeira questão, ela vem da seguinte forma. No mercado imobiliário, os drones passaram a ser utilizados para medir, conhecer o entorno de um empreendimento, auxiliar na medição de terrenos e áreas, verificar o desnível em loteamentos, conferir detalhes da fachada de um prédio. Um drone foi utilizado para o reconhecimento de um terreno com a finalidade de dividi-lo em lotes. Devido às irregularidades desse terreno, cada lote terá uma forma trapezoidal. Vou apresentar aqui para vocês, ó. Já deixei desenhado, tá? Essa é uma forma trapezoidal. A gente também pode encontrar a forma trapezoidal de outras formas. Por exemplo, essa daqui, ó. Ok? Isso aqui também é uma, mas essa daqui é mais comum. Essa é mais comum, beleza? Usando seus sensores e programado para a medição desses lotes. Qual a fórmula, ok? Qual a fórmula utilizada para calcular a área de cada lote? Pois bem, primeiramente é um texto gigante, é um enunciado grande para trazer algumas
poucas informações que a gente realmente vai usar. Primeiro, ele falou a forma pra gente, trapezoidal. Pra gente era a coisa mais importante, ali já poderia ter acabado. Ele poderia falar trapezoidal, como calcular a área. Basicamente é isso que ele te pede, como que eu calculo a área de uma forma trapezoidal, beleza? Mas ele contextualiza com robô, tecnologia e tal. Então vamos lá. A fórmula trapezoidal, como que ela é? Você pode pensar no tal do trapézio da seguinte forma. Ele é um quadrado e um triângulo. Tá vendo? Ah, mas... E aí? Então vamos lá. E aí, vamos lá. A gente tem duas informações que importam muito pra gente. Que ele é um quadrado e um triângulo ao mesmo tempo. Aí a gente vai começar a definir, beleza? A gente vai estar começando a definir. A altura, ela é a mesma em todo ponto da forma. Ela é a mesma. Então, se eu pegar uma altura aqui, dentro do quadrado, ela é a mesma. Ah, mas por que eu não posso pegar a fórmula no triângulo? A gente vai chegar lá, mas basicamente você não pode pegar a fórmula no triângulo por conta de uma lei matemática para calcular a área do triângulo, que te fala a seguinte coisa. Você pode calcular a área do triângulo usando a sua altura máxima, ou seja, o ponto de pico do triângulo. Então, se eu tenho um triângulo que é esse daqui, ó, esse triângulo, eu só posso calcular a altura dele com essa parte aqui do meio. Entendeu? Ponto de pico. Enfim, então a altura tem que ser no ponto de pico do triângulo no mínimo. Então esse ponto a gente marcou como H, altura, ponto. A gente tem uma base diferente da outra. Tem. A base de cima ela é menor que a de baixo. Ou a de baixo menor que a de cima. Como você tiver desenhado aí sua forma trapezoidal, ok? Então a gente vai setar o menor como Bzinho e o maior como Bzão, beleza? Agora eu quero que vocês imaginem duas figuras separadas. Aqui, ó. Essa é a forma trapezoidal, tá? Ela tá aqui na minha mão. A forma trapezoidal, ela tá na minha mão. Quebrei ela. Agora eu tenho um quadrado e um triângulo. Como que eu calculo a área de um quadrado? Base vezes altura. Como eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Como eu calculo a área de um quadrado mais um triângulo? Base vezes altura mais base vezes altura sobre 2? Não, não é. Ah, mas por que não é? Vamos lá. Eu já acabei de falar para vocês, acabei de citar isso para vocês, que a altura ela é a mesma em qualquer ponto. Ou seja, eu preciso de botar duas alturas porque elas vão ser diferentes? Não precisa. Ah, mas eu preciso colocar as duas bases? Sim, porque elas são diferentes. Então, se você usar duas bases iguais, ela vai dar diferença no resultado. A altura não. A base sim. Então, a gente vai usar Bzinho mais Bzão, que são as nossas bases. Bzinho mais Bzão. A gente pode botar aqui dentro, porque a gente vai multiplicar isso daqui pela altura. E isso tudo vai ficar sobre 2. Porque a gente está querendo também a área do quadrado aqui do lado. E não só a gente quer a área do triângulo aqui do lado, e não só do quadrado. Essa fórmula é a letra C, tá? É a opção de letra C, que A é igual a de área, tá? Área é igual a Bzão mais Bzinho vezes H, que é a altura, sobre 2. Ok? Vamos para a nossa última questão, que é a questão 8, que é a questão que eu falei que eu achava ela um pouco mais interessante. Nela, eu vou pedir para vocês tomarem um pouco mais de cuidado e prestar atenção no que eu vou falar aqui no momento. Porque, por mais que eu vá falar pouco sobre a questão,
é importante que vocês prestem muita atenção, muita. Porque quando eu tava discutindo ela, tá? Com a pessoa que me ajudou a elaborar esse vídeo, a gente errou essa questão. Ah, mas vocês tentaram. Não é que a gente tentou fazer, a gente achou que a gente conseguia resolver por lógica assim, ó. E a gente realmente consegue resolver a questão por lógica assim. Só que ela não é tão assim como a gente imagina, tá? Ela tem uma pegadinha nela, então por isso que eu tô pedindo um pouco de atenção. Por mais que ela seja uma questão fácil de fazer, eu peço essa atenção um pouquinho maior, essa atenção redobrada, por conta dessa pegadinha, beleza? Agora a gente vai seguir com ela para eu poder explicar para vocês. A gente primeiro vai ler o enunciado, que é o seguinte: o True Robot é um robô que te ensina a jogar xadrez e com um braço robótico para mover as próprias peças. E depois que você aprende a jogar, pode dar uma de Kasparov e testar suas habilidades contra ele em um modo de jogo acelerado. Novamente, como eu disse na anterior, ele vai vir e ele vai te dar algumas informações, vai contextualizar com a robótica e vai te fazer uma pergunta, ok? Isso vale para qualquer das matérias que cair, tanto química, física, matemática, própria tecnologia, tá? Todas vão funcionar da mesma forma. Eles vão te contextualizar e vão te pedir alguma coisa. Então, bom, é isso. E aí ele vem. Considere que as casas do tabuleiro estão enumeradas de 0 a 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Eixo X. Aí que tá a pegadinha da questão. O eixo X da questão é esse aqui, ó. Eixo X e eixo Y. Beleza? Normalmente, matemática, dependendo do lugar que você vê que esse aqui é o eixo X e esse é o Y. Querendo ou não, sim, foi aí onde eu me confundi. Provavelmente algumas pessoas vão se confundir aí também, não obrigatoriamente, é uma regra. Tá mais para uma exceção, mas enfim. Eixo Y e eixo X. Beleza? Isso aqui é importante pra gente resolver a questão. E que no jogo de xadrez, o peão só captura na diagonal. Um robô faz as seguintes jogadas com seu peão. O peão, ele começa na casa 2-1. Como funciona uma coordenada? Coordenada x e y, no caso y e x, né? Bom, ali a gente tem o desenho de um tabuleiro, tá, na questão. Eu simulei numa espécie de tabela de gráfico, né? Onde a gente coloca as posições das peças. Então, enfim, tabuleiro é uma coisa mais estética para ver. Mas eu vou aqui na tentativa de gráfico mesmo. Aqui, ó. Começa na 2-1. Como eu pus aqui embaixo para vocês verem, é Y e X que ele se movimenta, não X e Y. Beleza? Aí ele vem. Ele avança 2 casas, ok? Ah, lembrando, aqui ó, botei essa seta aqui do lado para eu não esquecer, exatamente por isso. Essa seta aqui para cima. Por que tem uma seta aqui para cima? Gente, xadrez. Você avança para cima do campo do seu inimigo, ok? Inimigo, oponente, enfim. Você vai subir 2 casas, ok? E aí vale lembrar, e aí que tá a pegadinha. A gente tem o costume de somar para cima o que vai para Y. Não é, no caso é pro X. Ah, mas é só isso? Sim, é só isso. Definitivamente. Esse é exatamente o problema. A questão que geralmente vem muito simples é que a gente confunde achando que não é o que a gente fez. A gente tem que fazer mais. Não é? Então vamos lá. Aqui, ó. Ela tá no ponto 2 e 1. Ponto 2 e 1, beleza? Aí fala, avança 2 casas. Beleza? Avança 2. Ela foi parar em qual ponto? 2 e 3. Aí ele vira e fala, capture a direita.
Se eu tô aqui e o 07 é nessa direção e eu vou capturar nessa mesma direção, eu vou passar para cá. Então vai ficar o quê? 3 e 3. É 3 e 3? Ó, vamos lá. Não é 3 e 3, tá? Não é 3 e 3. Não pode ser 3 e 3. Porque aqui fala uma coisa muito importante que foi o que eu falei para vocês tomarem bem cuidado. No jogo de xadrez, o peão só captura na diagonal. Ou seja, não é 3 e 3. É 3 e 4. Entendeu? Isso daqui não é 3 e 3. É 3 e 4. Por quê? Porque aqui, ó. Se eu tenho um peão nesse quadradinho e eu quero pegar um desse, aqui, ó. Se eu tenho esse peão e eu quero pegar esse, eu consigo. Agora, se eu tenho esse mesmo peão para pegar esse, eu não posso. Então eu tenho que comer na diagonal, tomando o lugar da pessoa. Então eu vou para 3, 4, ok? E ele vira e fala, avance uma casa. O que coloca nosso peão na posição final de 3 e 5, que é a letra D dessa questão. É uma questão fácil, ela é uma questão de coordenada, ela não é difícil, tá? Igual eu disse, ela tem essa pegadinha, mas ela é bem simples. Ela é uma questão mais de atenção, então se você acalmar na hora de fazer e tentar realizar com calma, você vai conseguir fazer ela bem simples. E bom, eu acho que por hoje era isso. Agradeço. E bom, no mais é isso.